Muito boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A gente tem pensado junto algumas histórias da Bíblia Sagrada. A gente passou pelas histórias dos patriarcas, no livro do Gênesis. A gente viu a história de libertação de um povo com Moisés no Egito, a consolidação desse povo conquistando a terra com Josué, se implementando na terra. A gente viu a história de alguns juízes no livro dos Juízes. Nos últimos encontros a gente viu o estabelecimento do reino de Israel. Israel deixa de ser um povo que peregrinava, que vinha da escravidão, peregrinava, se estabelece na terra e reivindica para si um rei. O argumento é: todas as nações têm rei, nós queremos um rei que governe sobre nós. Aquilo fere o coração de Samuel, que era o último juiz descrito na Bíblia, porque Samuel sabia que a representação de governo dos juízes era de que Deus era o governante, de que Deus era o Senhor da história. Samuel fica chocado, tanto porque ele é o último juiz e a representação da figura divina, como também porque era a rejeição do governo do próprio Deus. Deus parecia já saber disso. Aliás, esse eu quero ler com você lá em Deuteronômio 17. Deus já parecia saber disso e preveniu lá em Moisés ainda de que isso aconteceria e fez mais prevenção. Lá em Deuteronômio 17, Deus diz: olha, eu já sei que quando vocês se estabelecerem na terra, vocês vão pedir rei, vão me rejeitar, vão me deixar de lado, vão achar que vocês já conseguem tocar a vida por conta própria. Eu sei que quando vocês estiverem mais seguros e com os pés no chão, vocês vão achar que dão conta de tudo. É assim que funciona o coração humano. Quando vocês precisam de mim, vocês correm para mim. Quando vocês já têm tudo que precisam, vocês esquecem de mim. Até faz um sacrifício ou outro, vai no culto, mas se esquecem de mim e seguem a vida. Então Deus certamente já sabendo disso, faz uma advertência. Como Samuel não sabia, ele se entristece e fala: Deus, olha o que eles estão fazendo, estão pedindo um rei. Aí Deus fala: dá um rei para eles. Eu já sabia que isso ia acontecer. Não leu lá em Deuteronômio capítulo 17? Olha o que diz o verso 14. Isso ainda é no tempo de Moisés, hein? Ó, a gente passou Moisés, Josué, os juízes, e anos depois, 400 anos depois, a turma está do jeitinho que Deus falou. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, agora grava isso aí na sua Bíblia. Quais são as recomendações? Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Está vendo? Nada de tentar se armar. Cavalo era sinônimo de poderio de guerra, né? Hoje a gente compra submarino, tanque, armas. Aqui era cavalo, né? O cara que tinha mais cavalo era uma das nações mais poderosas. Nem volta para o Egito para buscar mais cavalos ou mais poder, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem para esse caminho. Ele não deverá tomar para si, o que mais? Muitas mulheres. Se o fizer, se desviará no seu coração. Também não deverá acumular muita prata, muito ouro. Então era o seguinte, ó: nem poder, muitos cavalos, nem mulher, nem dinheiro. Para uma liderança, hein? Difícil pra caramba, não é verdade? Ó, nem muito poder, muitos cavalos,
nem muita mulher, nem romance, nem poder, nem romance, nem dinheiro. Quem quer ser rei em Israel? Estou fora. O cara ia dizer assim, então fora. As eleições de 1500 a.C., estou fora. Os caras não iam querer, mas os caras quiseram, rapaz. E eles pediram reis, estabeleceu rei. O primeiro rei que a gente viu foi Saul. E Saul, na Bíblia Sagrada, é a representação do ser humano, da pessoa, voltada para si mesmo, distante de Deus. Saul, o primeiro rei, governou durante 40 anos, e é a representação na Bíblia da pessoa distante de Deus, voltada para si. O segundo rei, a gente estudou a história dele, foi Davi, e Davi é o oposto, é a representação da pessoa segundo o coração de Deus. É por isso que a Bíblia se refere a Davi como um homem segundo o coração de Deus. No último encontro que tivemos, eu tentei lhes dizer que, na minha opinião, se a minha interpretação bíblica está certa, Davi não é um homem segundo o coração de Deus porque faz as coisas direitinho do jeito que Deus queria. Não é. E nem é um homem segundo o coração de Deus porque o que ele faz agrada a Deus. O todo da Bíblia mostra que aquilo que Davi faz, os atos que Davi teve, as escolhas que teve, elas estão em dissonância daquilo que pensa Deus ser o correto. Então, ele não é uma pessoa direitinha e que, por ser direitinha, agrada a Deus. Ele aprontou um monte, eu tentei mostrar nos últimos encontros. Então, não é pelo comportamento moral dele, e nem é porque Deus é imoral, e sendo Deus imoral, fala, é desse tipo de gente que eu gosto. O resto da Bíblia mostra que esse Deus não está em acordo com aquilo que Davi faz. Então, penso eu que ser uma pessoa segundo o coração de Deus, eu tentei falar-lhes no último encontro, é ser alguém com o coração inteiro diante de Deus, entregue diante de Deus, e nem sempre do jeito que Deus gostaria que o coração tivesse, mas ainda assim entregue na presença de Deus. Então, Davi é o oposto de Saul, uma pessoa inteira para Deus. Salomão, eu ia falar Samuel, é Salomão, o filho de Davi que reina agora, e é a nossa personagem de hoje, é o misto dos dois. É uma pessoa que vive pendulando entre o seu próprio coração e o coração derramado diante de Deus. Vive esses dois mundos. Se Saul é para nós uma pessoa completamente distante de Deus, e Davi uma pessoa completamente entregue a Deus, Salomão é o misto dessas duas histórias. A Bíblia apresenta para nós o homem que fica entre distanciamento de Deus e proximidade do Senhor, e derramar diante do Senhor. Por exemplo, se seguíssemos a agenda que eu tinha planejado hoje à noite eu contaria a história da construção do templo. É Salomão quem constrói o templo que seu pai planejou. E é uma das narrativas mais extraordinárias da Bíblia Sagrada, de epifania, de manifestação de Deus, de presença viva de Deus. É uma das mais vivas presenças de Deus, a construção do templo e a visitação que Deus faz no templo. Num outro momento, a gente pensa essa história junto. Então, hoje, quero dividir com você a história deste homem. Está lá no primeiro livro dos Reis, também está no livro das Crônicas, mas nós vamos lá no livro dos Reis. Capítulo 2. Mas eu quero orar com você antes da gente ler. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez no dia de hoje. Muito obrigado pelo tempo tão precioso de louvores e de adoração. Muito obrigado por tua presença em nós, envolvendo-nos numa atmosfera tão clara da tua presença. Muito obrigado. Muito obrigado pelo ministério de louvor que tem sido um instrumento teu para nos abençoar. Eu te agradeço por tudo isso, mas te peço que a tua presença e a tua palavra
ainda seja ministrada sobre o teu povo na noite de hoje. Então, toma lugar junto a nós e fala ao nosso coração. É a minha oração por Jesus, amém. São as últimas palavras do homem segundo o coração de Deus. Eu fico pensando na preciosidade que é assim, ouvir as últimas palavras de alguém, ou que é querido para você, ou que é importante na história, e você tem o privilégio de estar ali nas últimas palavras. Exemplo, eu não estive perto, presente, nos últimos dias de vida do meu pastor, mas ele era uma figura importante na minha vida, muito importante. Então, as pessoas que estavam lá e que narraram o que viveram lá, tornaram isso tão vivo, eu tenho isso tão marcado na minha mente, no meu coração, que parece que eu estava lá. Se eu te contar, você vai dizer, ele estava lá. De tão vivo que é. Eu queria ouvir as últimas palavras daquele homem, que era uma figura de Deus para nós. Eu me lembro, por exemplo, e tem gente aqui que estava lá, que no púlpito disseram assim, o pastor Mauro Israel Moreira animou o povo, dizendo assim, diga ao povo de Israel que marche. Eu estava na igreja quando essas palavras foram ditas de púlpito por alguém que estava no quarto de hospital com ele. A palavra do pastor para a igreja é, diga ao povo de Israel que marche. Eu lembro disso, mas eu tenho vivo na memória, e quem estava lá vai lembrar dessa história, de como ele disse isso. Porque quem estava lá disse assim, ele tira a máscara de oxigênio, afasta um pouco a máscara de oxigênio e diz com voz muito fraca, diga ao povo de Israel que marche. Isso é vivo para mim, porque eram palavras, últimos momentos de alguém que era importante. Aqui a gente vai ler as últimas palavras de um homem segundo o coração de Deus. E eu confesso que eu gostaria que fosse diferente. Mas são essas. Olha como é que elas estão aqui. Quando se aproximava o dia de sua morte, capítulo 2 do primeiro livro dos Reis, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou pronto para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Na outra versão que eu li, diz assim, esforça-te e seja homem. Num tempo onde identidade de gênero é confusa, essa é uma boa palavra para dar. Meu filho, se esforça para ser homem. Não é? Mas o que eu acho que ele quis dizer assim, amadureça. Você vai precisar amadurecer. Eu já contei para vocês que minha avózinha pegava abacate. Abacate é a minha fruta preferida da infância. Ela é sem graça se você comer crua, ó. É pura, obrigado. Quem foi abençoada que falou pura? Mas pode comer com sal. Os mexicanos, por exemplo, põem em uma dos pratos. O nome não é bonito, guacamole, mas é gostoso. Come salgado. E agora, com açúcar, ou uma vitaminazinha de abacate. É ou não é? Limãozinho eu nunca botei, mas abacate é tão bom que vai. Aí a minha avó, sabendo disso, sabendo que eu gostava de abacate, sabe o que ela fazia? Pegava o abacate verde, que caía do pé, porque você sabe que abacateiro é difícil de subir no pé, porque goiaba aguenta você aqui, ela faz, mas o abacateiro não. A vovó pegava os abacates, e minha avó também subindo em árvore, não ia ser bom de eu falar no púlpito hoje. Ela pegava os abacates que caíam, verdes, embrulhava no jornal e punha na parte de baixo do fogão. Embaixo do forno, se você não sabe disso, tem um compartimento que você pode botar. Não é? Não sei se ainda tem. O meu, por exemplo, não abre. Mas tinha. Amarrava no jornal. E o que minha avó estava dizendo para o abacate era, ser homem. Você entende? O que ela estava dizendo é assim, você vai ser forçado a amadurecer. O caminho natural era que você amadurecesse no pé, mas os ventos te derrubaram, a vida aprontou, e meu neto precisa comer você, então ser homem. O que Davi está fazendo aqui é embrulhando Salomão num jornal, pondo na parte de baixo do forno e dizer, ser homem, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem.
Obedeça ao Senhor, o seu Deus, Ele exige, ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos. E aqui vai um monte de coisa bacana. No capítulo 2, verso 6, ele diz assim, proceda com sabedoria que você tem, com a sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer à sepultura. Ele está falando de Joabe. Você sabe muito bem, verso 5, o que Joabe, filho de Jeruía, me fez. Lembra que Joabe é aquele cara que ele manda a carta para enviar Urias. Então, ele confiava em Joabe. Joabe era amigo dele. Por isso que, quando eu estava aqui com você, eu disse que, na minha opinião, quando Davi fala de alguém que o traiu e se sentiu acamado, para mim era Joabe. Ele diz assim, você sabe muito bem o que ele me fez. O que ele fez com os 2 comandantes do exército, verso 5, parte final, de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Ele está dizendo, mata Joabe. Encomendou, o homem segundo o coração de Deus, no seu leito de morte, encomendou Joabe, e encomendou mais ainda. Olha só, seja bondoso com os filhos de Barzilai. Legal que é aqui uma expressão da onde saiu o nosso brasileiro também. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba também que está com você Simei, vai encomendar outro agora, filho de Gerá, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que fui a Maanim. Mas depois desceu ao meu encontro, me pediu perdão no Jordão, prometi como juramento ao Senhor que eu não mataria ele à espada. Davi está falando, prometi para ele, depois que ele me jurou mal, me rogou praga. Depois desceu e pediu perdão. Aí eu prometi para ele que eu não ia matar ele à espada, mas você não prometeu nada. Olha, um homem segundo o coração de Deus, isso. Agora, não o considere inocente, verso 9. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Últimas palavras do homem segundo o coração de Deus. Está doido? O que se segue aqui é que Adonias, filho mais velho, irmão mais velho de Salomão, vai conversar com Betseba, mãe do rei agora. A Betseba vai ouvir o Adonias, está no verso 13, parte do verso 13, e ele diz assim, ela pergunta para ele, você vem em paz? E ele respondeu, sim, no verso 14, e acrescentou, tenho algo para lhe dizer. Ela disse, fala. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como o seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não seja negado. Ela disse, fale. Então ele prosseguiu, peça por favor ao rei Salomão que me dê a sulamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Ela fala, tá bem, e vai conversar com o rei. Ela chega perto do rei, o rei se prostra para receber a mãe, dá ordem aos súditos que estão ao redor, que ponham um trono do lado dele, ela senta do trono, um trono à direita dele, e Salomão diz, minha mãe, peço o que você quer. Ele está dizendo, mãe, eu sou rei agora. O que eu posso fazer para te agradar? Então ela diz no verso 21, dê a sulamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. E o rei Salomão perguntou à sua mãe, por que você não pede somente, por que você está pedindo somente a sulamita para Adonias? Peça logo o reino para ele, para que ele e o sacerdote Abiatar, que também era vinculado a ele, na traição e tentativa de pegar o rei, para que eles fiquem reinando, afinal ele é meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo nome do Senhor, verso 23, que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. O rei Salomão, verso 25, deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Correu atrás do sacerdote Abiatar, disse assim para ele, hoje não vou te matar não, você carregou a arca do Senhor, você tocou na arca do Senhor,
eu vou respeitar isso. Quando meu pai trouxe a arca, aquele processo, você tocou na arca, aquilo lá é sagrado, não vou te matar não, mas vaza daqui. Então Salomão expulsou Abiatar, verso 27, do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, Joabe era um dos encomendados. Joabe falou assim, o próximo sou eu. Verso 28, obrigado. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor, agarrou-se na ponta do altar, falou bem, não matou o cara porque o cara tocou no altar. Ele invadiu a tenda, lembra da tenda da aliança? Tem ela na cabeça? Lugar santo, aquela parte do pátio onde é feito sacrifício, lugar santo, lugar santíssimo. Santíssimo não pode entrar. O sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava no Santíssimo, com uma corda amarrada na cintura, porque se fosse fulminado, a corda ficava para fora. Eles tinham uns sinos, não é sino, mas eu esqueci o nome, que negócio que tem uma bolinha dentro que faz barulho, assim, guizo, amarrado assim, e ele ficava se mexendo lá dentro o tempo todo. Enquanto ficavam ouvindo o barulho dos guizos lá fora, pensavam, está vivo. Se ele parasse de se mexer, falava assim, ó, parou o guizo, puxavam a corda, porque já era, morreu. O Joabe pensou assim, vou me agarrar no altar, quero ver quem me tira de lá. Se agarrou no altar, ficou preso lá dentro. E aí o cara avisa Davi, ó, Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe assim, verso 30, o rei ordena que você saia. E ele respondeu, não, eu vou morrer aqui, mas eu não saio, ninguém me tira, só sai daqui morto, o cara fala. Agarradinho no altar, ó. É assim igualzinho a gente, né? Quando a coisa aperta, a gente corre para o altar e agarra e fala, não sai nem mortinho daqui. Né? Joabe, purinho. Agarrou no altar e ficou lá. Aí o cara ficou pensando, entro ou não entro? Porque tinha medo também, vou entrar para matar e morro. O Senhor me mata. Eu acho que até ele pensou assim, eu vou gritar de fora e vou torcer para esse desgraçado já ter morrido e me poupar trabalho. Mas ele estava vivo. E daí o cara fala assim, ó, vou voltar e avisar para o rei. Aí o Benaia relatou para o rei, no final do verso 30, que Joabe tinha dito que não ia sair. Aí olha o que disse Salomão. O rei disse a Benaia, faça o que ele diz, mate-o lá dentro, depois sepulte-o. E o cara foi lá dentro, passou o cerol, matou Joabe. O Simei, que também tinha sido encomendado, sabe da história. E ele fala assim para o Simei, ó, você, eu não vou matar. Você já está idoso, já está pertinho do abismo, mais uns passos para frente, você morre sozinho, não vou te matar não. Você fica aqui na cidade, mora por aqui, e se você sair de Jerusalém, por qualquer motivo que seja, eu mato você. Aí o Benaia fala assim, o Simei fala assim, a ordem parece boa, já estou idoso, não tem muito lugar para ir, e fica por ali. Um dia, fogem uns escravos dele, e vão se entregar para ser escravo em Gate. Ele sai da cidade, vai lá, resgata os escravos dele e volta. Quando ele volta, Salomão fala assim, eu não te avisei, era para você não sair da cidade? Você não falou para mim que era uma ordem boa e que você ia cumprir? Então, você saiu da cidade, 3 anos depois, você saiu da cidade, morreu. Passou o cerol, matou Simei. E assim, está no verso 46 do capítulo 2. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joé, e este atacou Simei e o matou. Olha como é que termina o capítulo 2, versículo 46. Assim, o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. É assim que começa o reinado de Salomão. Ouve as ordens do pai, avalia o cenário, vê que Adonias é uma ameaça política, mata Adonias, mata Joabe, mata Simei, os caras que ameaçaram o reinado de Davi, que podiam ameaçar o dele. Aí pensa, agora meu reino está estabelecido, agora é só governar. Já matamos a esquerda, agora é só implementar o reinado, a turma é nossa,
os caras estão mortos e vão para frente. Capítulo 3 é aquela história onde o Senhor aparece a Salomão, diz que Salomão amava ao Senhor, capítulo 3, verso 3. O que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Diz que Deus faz uma pergunta assim para Salomão, que aquela pergunta é um cheque em branco que Deus dá para Salomão. Ele diz assim: peça o que você quiser, qualquer coisa. E Salomão disse: qualquer coisa. Ele: qualquer coisa, peça. Pensa direito, e você tem um pedido, não é igual o gênio da lâmpada que tem 3, não, é um só. Se você pudesse me pedir uma coisa, qualquer coisa que fosse, isso é Deus fazer isso, hein? Se Ele fizesse isso com você, o que você ia pedir? Sabedoria, só porque viu Salomão. O que você quiser, pensa e pede. E Salomão falou: qualquer coisa, qualquer coisa. Ele falou: eu quero sabedoria. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso, verso 6 do capítulo 3, para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem. Olha ele dizendo: eu sou um abacate verde, eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar o teu grande povo? Ele está dizendo: oh, isso aqui é o teu povo. Olha um homem com o coração inclinado para Deus. Ele fala: era o Senhor quem governava antes de começar esse negócio de dinastia real. Quem é que pode ser rei sobre o teu povo? Quem pode governar o teu povo? Eu não tenho condições, ainda mais eu. Eu sou jovem, eu não tenho experiência. Então, me dá discernimento e sabedoria para que eu seja um governante à altura da tua expectativa, daquilo que o Senhor quer. O pedido que Salomão fez, verso 10, agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá, ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu: riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou, aí percebeu que estava sonhando, que aquela era uma relação de voz de Deus com sonho. Deus falava muito através de sonho. Aliás, era comum que ocorresse a voz de Deus, e seguiu para Jerusalém. Certo dia, segue a missa, verso 16, 2 mulheres que a NVI qualificou como prostitutas, aparecem diante do rei com um dilema. Uma delas, elas tiveram filhos junto na maternidade São Francisco de Jerusalém, foram para a maternidade juntos, passou no vídeo o nascimento dos 2 nenéns, no corredor de ida para aquele lugar que aparece, o marido de uma esperando, o marido da outra esperando: cadê o neném, cadê o neném? Só veio um. E ela disse: é meu, é meu, é meu, é meu. Não, o seu que morreu, não foi o seu que morreu. A briga foi parar diante do rei. O rei ouve as duas, e as duas dizem assim: é meu, que morreu foi o dela. E você? Não, ela está mentindo para você, deixa de ser bobo. A criança é minha. Ela está passando lorota para você. Ela está com o coração triste, perdeu o filho. E Salomão ficou olhando para aquilo e deu uma ordem. Falou assim: serra a criança no meio. Metade para uma, metade para outra. Serra no meio. Aí a mãe verdadeira diz: não, para. Melhor viva
com ela do que morta. Meu coração não suportaria isso. Pode deixar com ela viva e não precisa serrar no meio. Aí o Salomão discerne que a mãe verdadeira era aquela, pelo amor, entrega a criança a outra, e diz a palavra de Deus que esse ato dele fez com que todo Israel, verso 28 do capítulo 3, que ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Aquilo que ele tinha pedido momentos antes, fica evidenciado para ele e para todo mundo que tinha acontecido. Deus derramara sabedoria sobre aquele homem, e todo Israel reconhece que Salomão é um homem de Deus. Capítulo 4, verso 20, diz que o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia do mar, a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Olha como está o reino desse moço. É um homem sábio, reconhecido pelo povo. Agora a qualidade de vida do povo fica notória. Era um povo numeroso, tão numeroso como a areia do mar. Comia e bebia e eram felizes. Aliás, o eram felizes é um acréscimo muito legal, porque você pode comer, beber e não ser feliz. Você pode ter coisas e não ser feliz. Mas diz aqui que o povo tinha uma boa situação e tinha um coração bem estabelecido em felicidade. Durante a vida de Salomão, verso 25, capítulo 4, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo de sua videira e de sua figueira, desde Dan até Berseba, nos extremos do reino, de todo o extremo, de um lado a outro, de norte a sul. O povo era bem estabelecido, cada cidadão vivia bem, em paz, debaixo da sua figueira, um coração bem selado. Deus deu, verso 29, a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Israelita, mais do que Etã, mais sábio que todo mundo. Sua fama, final do versículo, se espalhou por todas as nações ao redor. Verso 34, homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Olha, eram enviados por todos os reis. Os versículos anteriores, desse último que eu li, diz que ele escreveu um montão de cânticos, muitos provérbios. Ele é o autor de muitos provérbios, escreveu poesia, separou espécies de árvores. É botânica isso? É botânica isso? Botânica? O cara catalogou árvores. Que ser humano extraordinário que ele se tornou. Fez catálogo, descreveu as plantas, verso 33. Olha aí. É botânica mesmo o nome disso, André? O que é isso? E a turma vinha para saber da sabedoria dele, para conhecer, para ver quem é esse homem. Que tipo de homem é esse? O capítulo 5 descreve a intenção do coração dele de construir um templo para o Senhor. Tudo que ele fazia ia bem, e ele disse, eu vou fazer um templo para o Senhor, meu pai sonhou isso, mas agora o Senhor, o meu Deus, concede-me paz em todas as fronteiras, e não tenho ninguém, não tem inimigo para enfrentar, não tem calamidade, eu estou num momento bom, vou construir um templo para o Senhor. 480 anos, capítulo 6, verso 1, depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Capítulo 6, versículo 37, o alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do 4º ano. No mês de Bu, o 8º mês do 10º ano, 6 anos e pouco depois, foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos, falei 6 anos e pouco, a Bíblia descreve 7 anos para construir o templo. Segue a missa, capítulo 10. Estamos terminando a história desse moço. Verso 23 do capítulo 10. O rei Salomão era o mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão. Era eu ia falar um Donald Trump, mas ele não é tão sábio quanto Salomão.
Os caras queriam audiência com ele direto, para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, verso 25, todos os visitantes traziam algum presente, utensílios de prata e de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou, lembra de Deuteronômio 17? Não ajunte o quê? Cavalo, mulheres e dinheiro. Os caras traziam prata, ouro, era sábio. Um monte de prata, um monte de ouro. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos. Isso é poder do exército dele, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto de Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Israel virou um reino riquíssimo. Os cavalos de Salomão, verso 28, eram importados de onde? Do Egito. Deus falou assim, não deixa que eles voltem para o Egito, lá em Deuteronômio 17. Deus sabia de tudinho. Voltou para pegar cavalo no Egito, capítulo 11, verso 1. O rei Salomão, o cara mulherengo, está doido, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Pegou a filha do faraó ainda. Faraó, como é que é o nome da filha do faraó? Como é que se classifica? Faraó é a mulher, como é que é a filha? Pegou. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hititas, consalenses. Pegava tudo. Perguntava, você tem filho ou filha? É menino ou menina? Para o reino. É filha, eu pego. Sabe como é que ele fazia? Ele chegava numa província, num império, e olhava lá se o imperador, o chefe da província, tinha filha. Se fosse bonita, ele botava para dentro. Porque ele passava a ser senhor daquele império também. Passava a ser rei daquele lugar, daquela província. Casava, botava para dentro. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. Eita! E as suas mulheres, olha o que dá, o levaram a desviar-se. Isso é só as dele, lógico. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração do seu pai, Davi. Então, verso 11, capítulo 11, verso 11. Perdão. O Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, por amor a Jerusalém, a cidade escolhida. Eu vou tirar o reino de você, não vou estabelecê-lo. Por amor a Davi, que era um homem segundo o meu coração, vou deixar você viver até o final, vou fazer isso quando seu filho estiver no governo, e não vou tirar tudo dele, vou deixar uma parte com ele, vou deixar um reino com ele, por amor a Davi. Parece que Deus foi estendendo a bondade, o amor dele por Davi, esgotando a ira aos poucos. Eu vou tirar um pouco aqui, é castigo fracionado. Mais um pouco ali na frente, vou tirar em 36 vezes sem juros. É o que Deus faz, por amor a Davi. E por que você fez isso? Aí Deus vai dizer, sabe por quê? Porque em Deuteronômio 17 eu disse para não ter
nem poder, nem mulheres, nem riqueza. Nem força, poder, nem riqueza e nem romance. Seria tudo certinho e fecharia a teologia da gente, não fosse o capítulo 3 que a gente leu. Ora, é verdade que o Salomão tem tudo isso, e é verdade também que em Deuteronômio 17, Deus disse, não tenha nem cavalos, não brigue, não busque poder. É verdade que em Deuteronômio 17, Deus disse, não se envolva com mulheres, vai te trazer confusão, muita mulher vai te trazer confusão. E é verdade que Deus disse, não tenha riqueza. Mas é verdade também, a gente leu, e de verdade eu deixei passar um pouquinho, que foi o Senhor quem disse aqui assim, você me pediu sabedoria, e não me pediu outra coisa. E como você me pediu sabedoria para julgar com justiça o meu reino, eu vou te dar fama, foi Deus que falou, não foi? Riqueza, Deus só não falou em muitas mulheres, isso Salomão arrumou sozinho. Sou eu que vou te dar. E cá para nós, um homem com fama, poder, dinheiro e sabedoria, arranja 1000 mulheres, faz assim. Eu vou melhorar. Um homem com fama, dinheiro, riqueza, bonito, e distante do Senhor, arranja 1000 mulheres, faz assim. Sim ou não? Eu vou melhorar ainda. Um homem com fama, dinheiro, e feio pra caramba, arranja 1000 mulheres, faz assim. Distante do Senhor, arranja 1000 mulheres, faz assim, não arranja? É. E quem deu a ele? Foi o Senhor. O Senhor disse para não ter isso. Oh, vai dar ruim se tiver isso. Se você começar a correr atrás disso, vai dar ruim. E o Senhor, aqui no capítulo 3, foi quem deu isso. A gente tem um conflito. E eu penso que aqui tem uma chave muito boa para a vida. E uma chave muito boa para a vida moderna. Apesar de ter sido lá anos depois de Cristo, aliás, antes de Cristo, perdão. Isso aqui é atual, ABS. Porque Salomão, nesse prólogozinho que a gente leu, é o rei que se tornou escravo. Salomão é o rei, o homem mais poderoso da terra no seu tempo. É o rei mais poderoso da terra que se tornou escravo. Esse é o contexto desse sermão. Um homem que se escravizou a todas essas coisas que tinha. A fama que tinha, ao poder que tinha. É um homem que se escravizou à riqueza que tinha e aos romances que vivia. E aí me parece que o que a Bíblia está ensinando para nós, que não é proibido ter, porque é o próprio Deus quem dá. Me parece que a Bíblia está ensinando para nós o seguinte, não viva correndo atrás disso. O dia que o seu coração se voltar para essas coisas, você vai se perder de mim. Me parece que o que Deus está dizendo é, pode ter todas essas coisas, mas não viva buscando essas coisas, porque senão você vai se perder de mim. Você vai envolver o seu coração nessas coisas, em poder, em riqueza, em romances, e vai se perder de mim. Não é que a Bíblia está dizendo para nós que a vida cristã é uma vida de privações e de pouco proveito, desfrute. Porque há uma corrente que defende isso. Que esse mundo é um mundo que jaz no maligno, que a gente não tem que ter desfrute aqui. Não, não me parece que é isso que a Bíblia está dizendo. Afinal, todos nós aqui gostamos de conforto. Amém? Apesar de serem palavras da Dercy Gonçalves, eu concordo com ela. Ela dizia assim, eu gosto muito de dinheiro. É bom ser rica, eu já fui pobre,
E é muito melhor ser rica. E ela dizia, é muito melhor chorar no banco traseiro de uma limusine do que no banco dos fundos de um ônibus. Muito melhor. Eu também acho, Dercy. Eu não sei onde ela chora agora, mas eu imagino que o lugar que eu vou não tem choro. Mas é muito melhor chorar no banco traseiro de uma limusine do que... E o que Deus está dizendo não é, cristão, gente minha, não pode ter isso, porque foi Ele quem deu. Parece que a Bíblia está dizendo para nós, você não tem que fazer o seu coração correr atrás disso. Porque parece que quanto mais se tem quando se corre atrás disso, mais se quer. O que se tem não é suficiente, já viu isso? Gente que tem muito e se tornou escravo daquilo que ele ainda não possui, porque quer ter uma outra coisa, e o coração está escravizado naquilo que não possui, tem muito. Também tem gente que não tem nada, e se tornou escravo daquilo que quer ter. Gente que diz assim, eu só vou ser feliz de verdade quando eu tiver aquilo. Quando eu era adolescente, 14 anos, assim, 13 anos, eu achava que eu não ia namorar para casar, nunca. Eu parava na frente do espelho, era uma canela desse tamanho. Um joelho que parecia maior, porque a canela era assim, desse tamanho. Não tinha músculo na coxa nenhum. Eu não vou te mostrar hoje para não tentar você, porque hoje a coxa é poderosa. Estou cheio de unção hoje. Mas eu parava na frente do espelho, aí eu olhava. Não tinha muita coisa no meu tempo de tratamento de cabelo para homem. Na melhor hipótese, vocês não viram isso, mas na melhor hipótese tinha um shampoo vermelho, com um frasco desse tamanho, parecendo de álcool, chamado Colorama. Vocês não viram isso? Era o melhor que tinha. Se tivesse, na minha casa, pouquíssimo, era pobre. Assim, mês muito bom, tinha Neutrox, para passar no cabelo. Você foi desse tempo? Não resolvia nada daquilo que eu tinha. Eu tinha um ninho de magafinho aqui, ó. Eu olhava para aquela figura e falava, Deus, eu não vou casar. Quem vai querer ter o servo inútil? E eu pensava assim, eu só vou ser feliz quando eu namorar fulana, que meu coração era de fulana naquele tempo. Já não lembro nem quem eram as fulanas. Mas era só uma questão de tempo para eu dizer, em outra oração, Deus, fulana já não é mais, e agora só serei feliz se namorar ciclana. E Deus disse, ei. Isso acontece em tudo, eu só vou ser feliz. Eu estou triste, angustiado, porque eu não sou reconhecido no meu trabalho. Quando aquela promoção sair, aí eu vou ser feliz. Aí a promoção sai e vem um monte de carga de trabalho e está infeliz. E fala assim, não, eu estou infeliz porque é nessa firma, mas quando eu for transferido para aquela outra, que é a melhor da América Latina, aí eu vou ser feliz. E vai correndo atrás. Me parece que o que a Bíblia está dizendo é que não é proibido ter, é proibido voltar o coração para isso e ficar vivendo preso nesse tipo de coisa, sem conseguir desfrutar do que tem. Hoje de manhã eu fui profundamente tocado. Tem dias que o coração da gente não está bom. Hoje era um dia desse, assim, que o coração está bom. Foi bom. Eu não gosto muito de mimos de dia de pastor. Me constrange, eu não sei onde eu enfio a mão para ficar aqui na frente, essa coisa de exposição pública é ruim. Hoje foi bom receber mimo. Foi um dia bom para isso. Mas foi muito bom para mim orar com a Luísa aqui na frente. Deu muito significado para mim. Muito significado. Porque aquela família orou muito para que recebesse uma filha. E eles, com todos os desafios que têm de serem pais de uma criança com autismo, me passaram um zap essa semana dizendo um sem número de motivos para agradecer a Deus pela vida da filha. Talvez passe como bobeira para alguns que ouviram e não sabem a verdade por trás do que ouviram. Mas eles conseguiram compartilhar com a igreja, com lágrimas nos olhos. A minha filha conseguiu assoprar a vela do...
Isso é gente que olhou para o tesouro que tem e disse: eu sou feliz com aquilo que tenho para viver. Eu sou feliz assim. Se você não soube ler, o que esses pais estavam dizendo hoje de manhã era: não me falta mais nada. Nós temos tudo que gostaríamos de ter. Eu tenho certeza que a melhor filha do mundo para eles é a Luísa. Porque dentro desse contexto eles conseguiram entender: eu sou feliz com aquilo que tenho. Aquilo de alguma maneira entrou no meu coração hoje de manhã e fez todo sentido, dizendo: eu também. Porque eu tinha de manhã alguns bons motivos para derramar lágrimas. Eu podia elencá-los e compartilhar um pouco das amarguras do coração. Mas aquilo me fez fazer uma lista de tarde de coisas preciosas que eu tenho e que for o Senhor quem deu. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que quando a gente entende que a fonte de todas as coisas para a nossa vida é o Senhor, então a gente tem tudo que precisa ter. O que a Bíblia está ensinando para a gente não é que ter dinheiro é errado. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que a fonte da sua alegria não é o dinheiro que você tem ou o dinheiro que te falta. A Bíblia está ensinando para a gente que a fonte da nossa alegria é o Senhor. Alguém parou aqui e era tudo Deus tratando meu coração. Me abraçou e, voltado para o pastor Mauro, que estava a uns metros da gente, disse: que mistério é esse? Que eu não consigo ver esse homem com tristeza no coração, está sempre sorrindo. Aquele homem estava ministrando meu coração sem que soubesse. E eu disse para ele, e para mim mesmo: ele tem o Senhor, e isso lhe basta. Não tem um monte de coisas que lhe faltam na saúde, mas parece que entendeu que tem tudo o que precisa para viver. O que a Bíblia parece estar ensinando para a gente com Salomão é isso. Você se enganou e se tornou escravo das coisas que você tem e escravo das coisas que você não tem. E não sabia você que eu tinha te feito um homem livre, que tendo a mim, você tinha tudo o que precisava. Então, eu vou tirar tudo que você tem. Eu aprendi um ditado que é muito legal. Se você tem uma coisa que você não pode abrir mão, não é você que tem essa coisa, é essa coisa que tem você. Se você tem uma coisa na sua vida que você não pode abrir mão de jeito nenhum, não é você quem tem essa coisa, é essa coisa que te tem. A minha oração para a minha vida e para a sua vida é que essa coisa da qual a gente não pode abrir mão seja o Senhor, ou melhor, seja a relação com o Senhor. A minha oração é que a gente perceba que é muito bom mesmo dinheiro, é muito legal ter poder para decidir coisas. Romance é uma coisa muito boa de se viver, mas a nossa fonte de alegria não está nessas coisas. E se tiver, a gente se tornou escravo disso tudo. Salomão ensina para a gente que o Senhor é a fonte de todas as coisas. Parece que em algum momento ele aprendeu isso, porque depois ele diz assim: ficar correndo atrás dessas coisas na vida é vaidade. Mais tarde parece que ele olhou para tudo isso e falou: para que serve? Não faz sentido. É correr atrás do vento. É do Senhor que a gente precisa, e é para o Senhor que a gente vai correr atrás. A minha oração é que o seu coração e o meu encontre descanso de verdade, libertador, nessa máxima: o Senhor é o nosso maior tesouro, o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada, Ele cuidará de mim. Que seja assim para você e para mim, em nome do Senhor Jesus, amém. Pai, é como nós cantamos, algumas vezes o nosso coração se entristece e toma um rumo de mentira para si mesmo, acreditando que a felicidade está ali, naquela coisa ou naquela pessoa, de que a alegria de verdade a gente só vai ter quando aquilo ou aquele acontecer em nós, para nós. Hoje, a história de Salomão, na tua palavra,
nos relembra que Tu és a fonte de toda alegria para nós e que nós temos a Ti, e em Ti temos tudo o que precisamos. Eu quero, junto com os meus irmãos, declarar que nós somos Teus. Tudo que temos, tudo que somos, e tudo que um dia nos tornarmos, pertence a Ti, é para Ti. Então eu Te agradeço, porque eu e os meus irmãos temos experimentado pouca falta, pouca falta. O Senhor tem sido generoso. A gente tem impressão, às vezes, de que tem vazios. Eu Te peço que quando isso alcançar o nosso coração, o meu e o dos meus irmãos e irmãs, que a Tua voz nos lembre quem nós somos. Somos o Teu povo, que, como Tu dissestes a Salomão, que se chama pelo Teu nome, e que quando volta para Ti, Tu abres as portas do céu e vem ao nosso encontro. Então lembra-nos disso. Quando nosso coração se embrenhar para um caminho que não é fonte da nossa alegria verdadeira, perdoa a gente, ouve do céu e corrige o nosso passo, traga-nos de volta para a nossa fonte de toda alegria. Tu és tudo para nós. Eu Te agradeço muito por tudo que tenho. Te agradeço muito. Te agradeço pelo Teu cuidado. Te agradeço porque mesmo com as coisas que eu pensava que fariam falta, o Senhor me trouxe até aqui. Eu Te agradeço muito, porque nunca faltou o pão de cada dia. Te agradeço. Muitas vezes a despensa esteve vazia, muitas vezes faltou a manteiga, mas nunca faltou o pão. Obrigado, Senhor, obrigado. Muitas vezes, para muitos de nós, Pai, foram dias de deserto, e a gente aprendeu que é verdade, o Senhor sustenta no deserto, tem maná todo o tempo. Obrigado. Obrigado por Tua palavra que nos corrige o foco e nos ajusta o coração. Obrigado. Obrigado porque de verdade ela é cura para a nossa alma enferma. Te agradeço porque foi assim para mim hoje, e eu Te peço que seja assim também para os meus irmãos e irmãs, que a Tua palavra promova transformação interior e restaure a alegria da relação contigo. Eu Te peço uma semana abençoada para a gente, eu Te peço uma semana guardada por essa verdade, permeada, inundada por essa verdade, de que o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso bom pastor. Guarda o nosso coração nessa semana, dá-nos a percepção da Tua presença, dá-nos a clareza de que estamos contigo e que Tu estás conosco. Faz assim, eu Te peço, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.